Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo 283 do Desafio 365 Dias da minha jornada do autoconhecimento. Aquele é o look. Eu achei tão fofo ele ali que eu precisava mostrar pra vocês. E esse é o Joy. Joy tá sujinho, precisando de um banho. Meus amores, se é a primeira vez que vocês estão chegando, sejam bem-vindos. Peço que se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Ativem as notificações, ativem os sininhos. O sininho. Se um só já é difícil, imagina dois para dar conta. Meus amores, é o seguinte. Outro dia eu falei com vocês aqui sobre chips e implantes, né? Quando eu tive aí um sonho, uma projeção astral, sei lá como é que foi, o que que foi, de um insectoide, né? Vindo me pegar. E eu me protegi dando um chute nele e conversei, né, com o Aleluz, e ele me deu esse toque e tal, de que deveria ser, que ele, né, o insectoide estaria vindo até mim para colocar um chip ou implante, enfim. Aí depois eu falei, gente, eu não me lembro se eu já fiz algum vídeo falando sobre isso. Coincidência ou não, como eu não acredito em coincidência, são sincronicidades, eu tava ontem assistindo, hoje é terça-feira, né, e ontem teve a meditação mundial que o Pava faz no canal do Pava, vou botar o arroba dele aqui embaixo, ele faz toda segunda-feira há muitos anos. E eu gosto de assistir, mas dificilmente eu consigo assistir na hora. Normalmente eu assisto depois. Eles fizeram ontem uma meditação incrível que eu recomendo vocês a fazerem, que é justamente para limpeza de chips e de implantes. E aí, eles falaram muito sobre esse assunto, né? Não só o Pava, como os convidados dele. O Pava sempre traz convidados muito interessantes. Um deles é o Henrique Gasparetto, que vai estar aqui conosco em março, na live do Momento do Despertar, e que também é meu professor, enfim. E aí eles falaram sobre chips e implantes, algumas informações eu já sabia, outras foram informações novas. Eu falei, acho que eu vou fazer então meu vídeo amanhã, que é hoje, falando sobre isso pra vocês. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um resumão, tá? Uma coisa assim bem... Eu recomendo que quem quiser se aprofundar, não só que vá assistir esse vídeo, né, do canal do Pava, que foi da meditação mundial de ontem, como também que faça a meditação que eles fizeram, que foi uma cura quântica, eu acho que é arcturiana, o Pava não falou, mas ele chamou o senhor Arcturus para participar, então eu acho que é arcturiana, né? Então, muito interessante que tá no finalzinho da live. Eles começam a falar sobre essa questão dos chips e dos implantes, mais ou menos uns 30 minutos da live, e aí no finalzinho tem então a meditação para ser feita. Então já fica aqui meu convite, mas não vai para lá ainda não, dá teu like aqui logo, comenta antes, se inscreva no canal, e depois você pode ir lá ver. Mas, vamos lá, deixa eu dar uma explicada aqui, porque chips e implantes são assuntos que eu sempre falo aqui, então eu acho interessante trazer, né, uma informação um pouquinho mais ampla para quem não sabe, gente. Aqui no meu canal, nós fazemos uma grande salada mista, né? Então, assim, é um pouquinho de cada coisa. Eu convido vocês a se aprofundarem nos temas, sempre recomendando e indicando pessoas que eu sigo, que eu gosto. Lembrando que não existem verdades absolutas. Lembrando que o que eu acredito hoje pode ser que eu não acredite amanhã, muito provavelmente que não, né? Porque a gente vai expandindo a consciência e acreditando, conhecendo, tendo acesso a outras coisas, né? Mas o mais importante é que nessa espiral, né, do conhecimento e da expansão da consciência, o meu objetivo aqui é trazer as pessoas para o despertar. Cada um vai ter ressonância, cada um vai ter interesse, cada um vai ter afinidade por um ou outro professor, por um ou outro mentor, por um ou outro youtuber. E tá tudo bem. O importante é que a gente esteja disponível para essas novas tecnologias que estão chegando e que a gente esteja empenhado em trabalhar na transição planetária. O que é trabalhar na transição planetária? É mudar a nossa frequência, mudar a nossa vibração, para que a gente possa, então, estar participando de uma forma linda, né, e muito positiva, né, contribuindo para a expansão do planeta Terra, que também é a nossa expansão. Então, a gente vai sair da 3D para 5D. Isso é um processo que não é um processo fácil, tem sido difícil para quem está mais desperto. A gente tem percebido, inclusive, fisicamente, né? Qualquer dia eu falo também sobre a ressonância Schumann, que vocês já me pediram para explicar em alguns comentários de alguns vídeos, né? Mas hoje eu vou falar sobre os chips e os implantes. Então, vamos lá.
Os chips e os implantes são ferramentas, né, artifícios, enfim, que são colocados no nosso campo energético para sugar a nossa energia. Então, de um modo geral, a gente, quando ouve falar de chip e implante, a gente já sente um frio na espinha. A gente fala, ai meu Deus do céu, já veio aqui algum draconiano, algum reptiliano, algum Grey, ou seja, a gente já imagina logo essas raças alienígenas que são consideradas raças do mal. Não é que não sejam evoluídos tecnologicamente, porque são muito evoluídos, mas que escolheram o caminho das trevas, por assim dizer, né? E a grosso modo, né, gente? Claro. E aí o que acontece? Eles realmente sugam a nossa energia, eles realmente se alimentam, né, do nosso ectoplasma, eles realmente negociam a nossa energia, né, entre eles lá. Então, para eles, a nossa energia vital é preciosa, como se fosse pra gente, sei lá, água, né, combustível, ouro, enfim. Então, é uma moeda de troca para eles. Mas a gente também tem chips e implantes bons, e eu não sabia disso. Quer dizer, na verdade eu sabia, mas eu não lembrava. E nessa live do Pavo ele fala isso, eu achei bem interessante trazer para vocês. Que são o quê? Os mesmos artifícios, só que utilizados pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos irmãos estelares, né? Para que possam se conectar com a gente, para que possam fazer downloads de novas ideias, de novas tecnologias, de novos conhecimentos, né? Então, olha que interessante, como sempre, a tecnologia em si, o artifício em si, o recurso em si, não é nem mal nem bom. Eu sempre falo aqui da questão do dinheiro, né? Que a gente não pode demonizar o dinheiro, porque o dinheiro por si só, ele não é nem bom nem ruim, né? E aí, nesse caso, olha, vem de novo, né? Assim como a inteligência artificial, assim como a tecnologia e assim como os chips e os implantes. Eles não são bons nem ruins. Eles são o que são e dependem única e exclusivamente da energia de quem está utilizando para que sejam bons ou ruins, maléficos ou benéficos. E aí eu achei interessante porque no Theta Healing a gente faz a limpeza dos chips, dos implantes e tal, que, enfim, é uma das técnicas dentro do Theta Healing, né, uma das possibilidades. E eu me lembro que no curso, quando eu fiz, a Ana Lobo, que foi minha instrutora, aliás, tem uma live com ela que é muito legal sobre Theta Healing, vou colocar aqui para vocês, aqui na descrição, o link para vocês darem uma olhada, que foi uma live extremamente, assim, didática, foi bem interessante mesmo. E ela é minha instrutora de Theta Healing, instrutora da Melissa Madu, enfim, de um monte de gente bacana. E eu já disse que eu sou bacana, né, gente? Modéstia à parte. Mas eu quis dizer assim, gente séria, né? Gente que tá comprometida. Então, a Ana Lobo é uma boa referência. E eu me lembro na aula dela que ela falou assim, acrescentem ao que está na apostila que sejam retirados chips e implantes que não são, eu não me lembro exatamente a forma com que ela falou, então não quero falar errado aqui usando o nome dela, mas tipo assim, que não são fontes do Criador, que não são para uso do bem, né? Que não são para o nosso bem maior. Basicamente foi isso. Então, e é bem isso, porque se a gente faz uma limpeza de chips e de implantes e a gente não fala naquele momento da meditação, ou enfim, da limpeza energética, que a gente quer que fiquem os chips e os implantes que são bons, até um implante dentário pode dar ruim. Já pensaram nisso? Porque você tem um implante, né, sei lá, quem tem silicone, né, outras coisas. Eu tô falando do dentário porque eu não tenho, mas terei que fazer em breve. Mas eu acho que é o mais comum, assim. Então, quem tem um implante qualquer, se você fala que quer a remoção dos chips e dos implantes, se você não diz pro universo exatamente do que você tá falando, vai que teu corpo começa a brigar com esse implante que você fez, né? Tipo assim. Então, assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que a gente fala, porque a gente cocria. Então, essa dica pode ser um pulinho do gato. Então, é para que chips e implantes que sejam maléficos ao bem maior, que sejam maléficos, que não contribuam para o seu desenvolvimento, né? Para a sua expansão da consciência.
E uma coisa que eu achei interessante, já juntando uma outra informação que foi o Aleluz que me deu, é que uma vez retirado esse chip ou esse implante, não significa que você esteja protegida daquele ser voltar para colocar um novo chip ou implante em você. Estamos aí falando dos chips e dos implantes maléficos. Eu tô hoje meio confusa, né, gente? Já percebi, o raciocínio tá meio confuso, mas espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar e, por favor, comentem, né? Coloquem nos comentários se não ficou claro, que eu explico melhor para vocês nos comentários. Mas enfim. E aí isso volta para a coisa mais básica de tudo, que é a nossa frequência vibracional. Porque olha só, um ser desses só chega no nosso campo áurico, né? Ele só consegue se aproximar de nós e colocar um chip ou um implante na gente se a gente estiver vibrando como ele, não é? Aquela história do corpo fechado, né? Que muita gente fala assim, eu tenho corpo fechado, comigo nada vai acontecer porque eu tenho corpo fechado. Meu marido tem mania de falar isso. Eu acho que é muito daí. É o corpo fechado nesse sentido energético. Então, se você realmente se fica protegido, né? O corpo fechado é nesse sentido, você tá protegido, nada acontece para você. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos sempre aqui em evolução. Olha a espiral de novo, né? Como modelo visual pra gente entender, né? Quando eu tiver muita grana e gente me ajudando aqui, eu faço uma arte bacana, vai entrar um quadrinho aqui. Daqui a pouco tempo, se Deus quiser, pelo menos daqui a uns 2 anos é minha meta. O nosso canal aqui vai estar bombando. Olha, gente, é trovão, estão vendo? Nosso canal vai estar bombando aí, trovejou. Efeito especial! Já está acontecendo, já estou criando efeito especial, galera. Mas enfim, vamos imaginar a espiral, né? E aí, o que acontece? A gente está sempre nesse movimento de evolução. Então, não vai ser sempre que você vai estar numa vibração boa e não vai ser sempre que você vai estar numa vibração ruim. Por isso, orai e vigiai, como já disse nosso mestre maior, Jesus Cristo, querido Sananda, porque é muito importante que a gente fique atento. Orai e vigiai. E aí, ontem o Gasparetto falou nessa live do canal do Pava, uma outra informação que eu achei bem interessante, que é a seguinte: da mesma forma que se você não estiver vibrando negativo, esses seres, né, vamos dizer assim, do mal, não vão conseguir chegar em você. Se você também não estiver vibrando positivo, ou seja, vibrando bem, numa vibração, numa frequência alta, você também não consegue acessar os chips, os implantes do bem que seus mentores ou seus irmãos estelares colocarem em você. Eles vão ficar ali no teu campo energético, mas não vão poder fazer nada. Porque para que eles sejam acionados, você precisa estar vibrando no nível deles. Gente, para mim, isso faz tanto sentido. Eu não sei se faz para vocês. Eu sei que tem gente que tá chegando aqui, que tá começando agora, né, a conhecer esses termos e tal. E eu fico tão grata ao universo de me dar a permissão de ser esse veículo para fazer essa interface, né, entre vocês. Eu sempre falo que não tem pergunta estúpida. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Eu sou a rainha das gafes, de fazer pergunta besta pros meus entrevistados, entendeu? E tá tudo certo, porque o objetivo aqui do canal é esse, é aproximar todo mundo do despertar. Quem já tá, já macaco velho nessa área, sempre contribui aqui nos comentários, agrega, né? A gente tá sempre aprendendo, vendo novos pontos de vista. Então é muito rica essa troca entre os novos e os antigos, não só no canal, mas entre os novos e os antigos, na busca pelo despertar da consciência, na busca por esse autoconhecimento, porque a expansão da consciência ela começa única e exclusivamente no autoconhecimento. E por que eu estou citando o autoconhecimento aqui? Porque olha só que interessante. Se você percebe que você está sentindo raiva, ou que você está sentindo medo, ou que você está sentindo tristeza, ou que você está sentindo culpa, enfim, sentimentos que vão baixar a sua vibração e que podem sim abrir o seu campo, né, para que esses seres do mal cheguem até o teu campo energético e possam até colocar um chip ou um implante que vai ficar sugando a tua energia. Se você tem conhecimento desses sentimentos, se você se conhece, se você tem autoconhecimento, você primeiro vai perceber
que você tá com um sentimento ali que não tá legal, não tá vibrando bacana. Uma vez que você percebe, você vai dizer, peraí, o que eu tô sentindo? Você vai identificar qual é o sentimento. E aí você vai buscar ferramentas para domar esse sentimento. Então, o primeiro passo é reconhecer o sentimento. O segundo passo é acolher o sentimento. E o terceiro passo é deixar ele embora. Né? No vídeo de ontem eu falei para vocês que eu tava muito raivosa. O que eu fui fazer? Eu fiz auto-reiki para dar uma equilibrada nos meus chakras, né? Eu tomei o Holly, que é um floral de Bach, que ajuda muito quando você tá com raiva. E às vezes só de você trazer para o teu nível consciente qual é o sentimento que você tá sentindo, qual é a emoção que você tá vivenciando, às vezes só de você trazer para o teu nível consciente já é o suficiente para que aquele sentimento diminua. Claro que quem faz terapia com psicólogo, né, enfim, ajuda muito, né, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente tem também aí muitas técnicas holísticas, terapias holísticas que ajudam demais a reconhecer e a lidar com esses sentimentos. Mas voltando, né, como diz meu filho, voltando, uma vez que você detecte que você tá vibrando nesses sentimentos que só vão jogar a tua energia para baixo, e você tem recursos de disposição, gente, porque isso exige disponibilidade. Às vezes é mais fácil você ficar na raiva. Sem dúvida é mais fácil você ficar vibrando no medo, né? Na angústia, na tristeza, a culpa, então, meu Deus do céu, ela consome a gente. Quando você faz um movimento de reconhecer esse sentimento, essa emoção, digerir, assimilar, acolher e soltá-la de volta, tipo, vai que não me pertence, isso é cansativo, isso exige energia, isso exige dedicação. Mas para quem está comprometido em evoluir, isso é fundamental. Não tem como a gente evoluir, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, não tem como a gente evoluir se a gente não busca o autoconhecimento. Uma coisa para mim está intrinsecamente ligada à outra. Mesmo que essa busca pelo autoconhecimento não seja consciente. Às vezes você pode estar buscando a espiritualidade, né? E você nem tá percebendo, mas você tá se autoconhecendo. Porque os sentimentos são a nossa base de experiência no planeta Terra. Não é? Quando a gente optou em nascer aqui, a gente optou em nascer aqui para vivenciar esses sentimentos da dualidade, da terceira dimensão. O certo e o errado, o yin e o yang, o bom, o mal, o positivo e o negativo, né? E esses prazeres que a matéria do planeta Terra nos proporciona. Então, a gente veio aqui para usufruir disso. Ok, beleza. A gente não pode ser domado por esses sentimentos, porque esses sentimentos, numa escala leve, pequena, eles são necessários. Você precisa do medo para não se lançar do 10º andar na janela. Você precisa da raiva para se defender no momento que você esteja sendo atingido, né? Enfim, por aí vai. A culpa eu acho que a gente não precisa não, mas enfim, isso já é assunto para um outro vídeo. Mas assim, a gente precisa desses sentimentos para a nossa sobrevivência. Eles estão geneticamente, eles estão no nosso DNA, eles estão na nossa ancestralidade, né? Vibrando, porque nossos ancestrais, que no meu ponto de vista, fomos nós mesmos em algum momento do nosso processo reencarnatório, nós vivemos isso, né? Para nos defender realmente, assim, para sobreviver. Para a raça humana sobreviver, ela precisou desses sentimentos para proteção. Mas quando eles começam a ficar disfuncionais, quando eles começam a tomar conta da gente, a deixar a gente ou paralisado, né, ou adoecido, enfim, ou fora do controle, aí a gente já tem que dar atenção para eles. Inclusive, muitas vezes é aí que entra a medicina alopática, a psiquiatria, dando esse suporte, como é no caso da ansiedade, né? Eu ainda tenho transtorno de ansiedade e ainda preciso do antidepressivo. E é uma das coisas que a gente percebe, o meu nível, né, de apreensão, de ansiedade é altíssimo, como se eu estivesse no meio sei lá, de uma savana, sei lá onde, né, gente, cheio de leão e de, não sei, se eu estivesse ali correndo risco de vida, por coisas que são simples, de um modo geral, como um cheque especial no limite ou a conta no vermelho, que é o que eu estou vivendo no momento, entendeu? Então, assim... Mas para mim aquilo ressoa como se fosse um leão vindo me engolir. E aí fica disfuncional, né?
mas um pouquinho desses sentimentos nós precisamos ter. Assim como eu imagino que quem tenha uma explosão, né, de felicidade constante, também degringole todo o nosso sistema neuroquímico, né? Eu já li algumas pesquisas, não vou lembrar as fontes para variar, mas enfim, de neurociência, falando que as pessoas não dão conta de ficar muito tempo, por exemplo, apaixonadas. Porque é uma sensação tão exacerbada, né? São sentimentos tão à flor da pele que o corpo não aguenta, não dá conta, né? Então você vê que tem pessoas que são viciadas em ficarem apaixonadas. E o que que acontece? Quando a relação delas para, né? Começa a decair aquele pico, né? De adrenalina e sei lá mais o que, endorfina, sei lá mais o que. O que que elas começam a fazer? Elas se separam daquela pessoa e começam outra. Ou elas ficam buscando amantes para estarem vivendo sempre no perigo. Então, assim, existem processos muito doidos da nossa cabeça, né? Que isso já daria para, enfim, mais sei lá quantos vídeos. Eu adoro essa coisa da neuroquímica, da neurociência, né? Da psiquiatria. Eu adoro entender como a nossa cabeça funciona. Ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa coisa energética e tudo mais, eu gosto de entender como o nosso equipamento, o nosso computador aqui funciona, né? Então, meus amores, basicamente, chips e implantes, fazendo um grande resumo, o famoso em suma, é o seguinte: podemos ter chips e implantes bons ou ruins sendo colocados no nosso campo áurico. Os bons vão nos possibilitar acessar informações, né, que sejam boas para o nosso desenvolvimento, que sejam boas para a expansão da nossa consciência, que sejam boas para a nossa evolução. Os ruins vão sugar nossa energia, vão drenar nossa energia vital, vão nos paralisar, vão nos colocar sempre no medo, fazer a gente ficar que nem um ratinho naquela rodinha ali, né, sem sair do lugar nunca, sempre correndo, sem sair do lugar nenhum. Porém, para que esses chips sejam colocados em nós e para que possam ser ativados energeticamente, ou seja, para que eles possam estar trabalhando de fato, seja para o bem ou para o mal, a gente precisa estar ressoando na mesma energia deles. Então, se a gente estiver com a vibração baixa, a gente permite que esses chips e implantes negativos façam mal a gente. Se a gente estiver com uma vibração boa, esses chips de baixo calão, por assim dizer, não vão fazer efeito nenhum na gente, não vão trabalhar, simplesmente porque não ressoam. E a gente vai estar conseguindo sim acessar e ativar os chips e implantes que são bons para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Acho que esse resuminho aqui no final ficou bacana, né? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, que tenha sido um pouco esclarecedor sobre esse tema que é tão incrível, porque esse tema envolve tecnologia alienígena, envolve outros povos, envolve nossos campos, né, nossos corpos e campos energéticos e corpos astrais, enfim, é um assunto incrível que eu não domino, então tô trazendo aqui para vocês e já indicando as fontes para quem quiser se aprofundar no assunto. Lembrando que eu vou deixar aqui o @ do canal do Pava, e também avisando que teremos o Henrique Gasparetto querido, que posso inclusive colocar essa pergunta aqui para ele, se vocês quiserem, já comentem, que eu posso colocar essa pergunta sobre chips e implantes para ele, porque ele é craque nesse assunto. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, a live do Momento do Despertar que eu fiz com Ana Lobo, que é instrutora de Theta Healing, essa técnica incrível, que é uma das técnicas que possibilita você retirar do seu campo energético os chips e os implantes que não estão te agregando nada. É isso aí, meus amores. Amanhã eu tô de volta. Espero vocês. Beijo. Fui!